uma palavra de Deus ao seu coração nessa noite. E eu vos convido para abrir a Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 20, e o versículo 23 em diante. A palavra de Deus diz: os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães, e forma outro exército igual em número ao que perdeste, com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Ele deu ouvido ao que disseram, e assim o fez. Decorrido o ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel se passou revista, foram providos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles como 2 pequenos rebanhos de cabra, mas os sírios enchiam a terra. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é um Deus dos montes e não dos vales, toda essa grande multidão entregarei às tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros. Ao 7º dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Os restantes fugiram para Afeca e entraram na cidade, e caiu o muro sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Queridos irmãos, queridos companheiros, querida igreja, a todos que estão conectados conosco nesse momento, eu quero falar, baseado nesse texto, sobre o tema Deus dos montes e dos vales. Quero iniciar dizendo para você: não importa o lugar que você está vivendo, não importa o lugar que você está trabalhando, não importa o lugar e os momentos que você esteja passando, você pode estar no monte, você pode estar no vale, você pode estar passando por provas, e quem não está? Você está passando, quem sabe, por um momento de angústia, quem sabe você se encontra no meio de uma grande tempestade de ondas gigantes, ou quem sabe você está na calmaria de uma brisa refrescante. Não importa se contigo estejam muitos ou poucos amigos, não importa como está a tua condição financeira ou como está a tua força no momento. A realidade de tudo é que não importa onde você esteja, seja no monte ou no vale, o lugar não vai alterar a sua situação. O que você está vivendo nesse instante, o necessário, o essencial, o importante é saber quem está com você. O importante não é saber se você está no monte ou no vale. O importante é saber se Deus está contigo. Os sírios tinham a ideia que o Deus de Israel era um Deus territorial, que era um Deus que se manifestava apenas no monte, restrito a agir e defender o seu povo apenas em um determinado lugar. Mas o Deus de Abraão, o Deus dessa igreja, o Deus que nós servimos, é um Deus dos montes, mas também é um Deus dos vales. Nós vemos que o rei da Síria, Ben-Hadad, ele começou a provocar Israel.
O rei Ben-Hadad ajuntou um grande exército. Ele formou uma colisão de 32 reis e subiram a Samaria para cercar Samaria, para destruir essa cidade. E chegando em Samaria, eles fizeram todo tipo de proposta, fizeram todo tipo de investida, mas Deus usou um dos profetas. E quando ali Ben-Hadad e seus soldados estavam provocando, tentando desestabilizar o rei de Israel, eles tentaram fazer um grande terror, foi um verdadeiro pânico que eles causaram em Israel. E o rei da Síria, ele procurou todos os meios para tirar a paz de Samaria. O Senhor Deus usou um profeta, e esse profeta disse para o rei: rei, calma o teu coração, porque eu estarei pelejando, e eu estarei dando a vitória. Travou-se uma grande batalha lá no monte, e o exército do rei Ben-Hadad, da Síria, foi completamente destruído e foram derrotados. E quando eles voltaram derrotados, contando seus mortos, contando toda a tragédia, os conselheiros do rei chamaram o rei e falaram para o rei. Ben-Hadad, ele estava intrigado. Por que nós perdemos a guerra? Se nós estamos muito mais soldados do que Israel. Nós estamos muito mais equipados. Nós estamos com centenas e milhares de carros de guerra. Nós estamos todos preparados e a vitória era certa. Os conselheiros do rei, para não dizer os feiticeiros que acompanhavam o rei, falaram para o rei: rei, o problema não é que eles usaram alguma estratégia diferente. É que nós que erramos, nós fomos guerrear com eles nos montes. E o Deus de Israel, o Deus deles, é um Deus dos montes. E nós fizemos a estratégia errada, fomos lutar nas montanhas. Mas se nós marcarmos uma guerra, não nas montanhas, lá no vale, lá na planície, nós seremos vitoriosos e nós vamos arrasar com Israel, porque o Deus deles é um Deus dos montes. Ben-Hadad e seus conselheiros não entendiam e não sabiam que o Deus de Israel não é um Deus apenas do monte. Assim eles achavam. E assim eles então aceitaram o conselho daqueles, o rei aceitou o conselho daqueles homens, e dali um ano eles foram aconselhados a repor outros líderes, outros reis, repor os cavalos, repor os carros de guerra e se preparar para, dali um ano, não mais nas montanhas, mas para ir na planície. Estava ainda, sabe por que eu penso? Que eles achavam que o Deus de Israel era um Deus dos montes. Estava aqui, sabe, muito fresco ainda na mente, no coração daqueles homens, que um pouquinho tempo atrás, eles estavam lembrando que Elias fez, que Elias levou os 400 profetas, os profetas de Baal e os profetas de Acera, levou para o Monte Carmelo, e lá no monte Deus desceu com fogo, e Deus deu graça para Elias, e Elias eliminou todos aqueles profetas de Baal e de Acera. Então ainda estava
repercutindo em toda a região. O Deus de Israel é um Deus que manifesta no monte. Viu o que aconteceu no monte? Desceu fogo e Elias matou todos os profetas de Baal e os profetas de Acera. Estava isso muito no monte. Mas, quem sabe eles também conheciam um pouco da história de Israel. E quem sabe eles estavam lembrando que o Deus de Israel manifestava lá no Monte Sinai, onde o monte fumegava, o monte tremia, e se alguém encostasse naquele monte, era fulminado, e ninguém subia naquele monte sem autorização. E quem sabe eles diziam, não, o Deus de Israel é um Deus dos montes, porque lá o monte fumegava, e coisas tremendas e extraordinárias aconteceu lá no monte. E quem sabe eles estavam tendo esta imagem do Deus de Israel. Mas eu quero dizer que esses conselheiros do rei, embora eles sabiam um pouco da história, mas eles esqueceram que a Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Se eles continuassem prosseguindo em conhecer o Deus de Israel, eles iriam perceber que o Deus de Israel não fez maravilhas apenas no monte. Eles iriam perceber que o Deus de Israel também agiu no vale. Foi lá no Val de Jaboque, lá no vale, que Deus se manifestou para Jacó, transformou a vida daquele homem, e mudou aquele homem não mais em um Jacó, mas em Israel, aquele campeão de Deus. Os sírios, eles não prosseguiram na pesquisa, porque se eles prosseguissem, eles iriam perceber que foi lá no vale, contra Golias, que Davi teve a grande vitória. Se eles prosseguissem em conhecer o Deus de Israel, eles iriam perceber que Deus deu grande vitória a Josué contra os amalequitas lá na planície. Eles também, se eles continuassem procurar saber um pouco mais sobre o Deus de Israel, eles iriam perceber que Deus deu grande vitória para Israel, através de Gideão, lá no vale de Jezreel, porque o Deus que nós servimos, não é só Deus dos montes, é o Deus dos vales. E agora, com essa ideia, que o Deus de Israel era apenas Deus dos montes, eles marcaram a guerra, e foram para uma planície, aconselhado pelos assessores. Ben-Hadad equipou novamente todo o exército, e o rei da Síria marcaram, e a Bíblia diz que eles lá na planície, eles encheram a terra. Quem olhava só via soldados do rei da Síria. Era quase 30 mil soldados. E os soldados de Israel foi comparado a 2 pequenos rebanhos como de cabra. Aqueles 2 pequenos rebanhos estavam ali, todos, quem sabe, apavorados, cheios de medos. O que será de nós? Vamos ser engolidos, vamos ser destruídos, porque a planície estava cheia dos soldados do rei da Síria. Quando os soldados de Israel estavam ali, quem sabe, coração apertado, coração aflito, cheio de angústia, Deus manda um profeta. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor. O Senhor os sírios acham que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Saiba que toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim eles vão saber quem sou eu. Assim diz o Senhor. Depois de 7 dias, 7 dias de provocações, 7 dias
que os soldados da Síria provocavam Israel, dizendo: vocês são dois grupinhos aí como de cabra, vocês não tem nem como lutar conosco, e o Deus de vocês ficou lá nas montanhas, porque o Deus de vocês é da montanha, mas agora nós queremos ver, porque o nosso Deus, sim, nosso Deus é da planície. Na outra guerra nós calculamos errado, e por isso vocês nos derrotaram, porque o Deus de vocês é das montanhas. Depois de 7 dias de provocação, a guerra começou. E quando a guerra começou, o Deus das montanhas, que é o Deus dos vales, a guerra começou agora lá no vale, e o mesmo Deus que agiu nas montanhas, veio a favor de Israel, e a guerra começou lá no vale agora, lá na planície. A planície estava cheia. E quando começou a grande batalha, a Bíblia diz que os soldados de Israel eliminaram, foi 100.000 mortes, foi lá numa planície, na planície assim, houve a grande batalha na planície. E quando eles se deram conta, já havia 100.000 soldados sírios mortos, 27.000 soldados fugiram, e aqueles que fugiram, eles foram para uma cidade ali próxima, Afeca, e quando eles estavam entrando na cidade, as muralhas da cidade caíram sobre esses 27.000 pessoas, e todos morreram nesse dia. Meus queridos irmãos, o Deus que nós servimos é o Deus de todos os lugares. Cuidado para você não pensar como os sírios, que o Deus de Israel é um Deus somente dos montes. O Deus que servimos é o Deus que operou em todos os lugares. Ele não mudou. O Deus de Israel opera nas montanhas, opera nos vales. Deus agiu no monte Moriá, por exemplo, provendo o cordeiro para Abraão. Deus que servimos, Ele operou no vale, dando muitas vitórias a Israel. Mas o Deus que nós servimos, os soldados, os conselheiros do rei Ben-Hadad não entendiam, eles não prosseguiram, porque o Deus de Israel não é só Deus de monte e não só Deus dos vales, é o Deus dos mares também. Quantas vezes Deus acalmou a tempestade nos mares, quantas vezes o mar estava revolto, ondas terríveis, mas Deus acalmou o mar, e não só acalmou, como andou pelas águas, porque o Deus de Israel, o Deus dessa igreja, é Deus dos montes, é Deus dos vales, é Deus dos mares, mas também é Deus dos rios. Se eles prosseguissem em conhecer esse Deus, eles iam ver que o Deus de Israel, quantas vezes Ele abriu o rio Jordão para a nação de Israel passar para o outro lado. Ele abriu o rio para Eliseu e Elias passar para o outro lado. Quantos milagres esse Deus operou. Mas também o Deus de Israel não é só Deus dos montes, não é só Deus dos vales, não é só Deus dos mares e do rio, é Deus do fogo. Quantas vezes Ele acalmou o fogo. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados no fogo, mas Deus tirou o poder destruidor do fogo, e o fogo não pôde consumir aqueles homens. Não só Deus agiu no fogo, como Ele entrou lá na fornalha, e a Bíblia diz que Ele passeava
no fogo com aqueles 3 homens, e o rei viu e disse: mas não foi jogados 3, eu estou vendo 4 pessoas lá no fogo, e um parece como o Deus Altíssimo. O nosso Deus é Deus também do fogo, mas eu quero dizer que o nosso Deus também não é só Deus do fogo. O nosso Deus é o Deus dos céus. Ele se manifestou em diversas maneiras, e foi quando Israel, mais ou menos 500 irmãos, estavam todos ali vendo. A Bíblia diz que Jesus foi assunto ao céu, foi sendo elevado ao céu, foi para o céu. E também o nosso Deus é um Deus dos céus. Em diversas vezes Deus deu livramento para Israel, mandando tempestade do céu, mandando saraiva, mandando pedras para acalmar a fúria dos inimigos de Israel e impedir que eles viessem atacar Israel. Porque o Deus que nós servimos é Deus dos montes, é Deus dos vales, é Deus dos mares, é Deus dos rios, é Deus do fogo, é Deus dos céus, é Deus em todos os lugares. Esse é o Deus que nós servimos. Oh, meus queridos irmãos, os conselheiros do rei Ben-Hadad não sabiam que o Deus de Israel era um Deus de todos os lugares. Eles achavam: esse Deus é um Deus territorial. E eu quero dizer para você, o Deus que nós servimos não é um Deus territorial. Pelo contrário, Ele não é Deus dos montes. Ele é o que criou os montes, criou os céus e a terra, criou as águas, criou tudo que há. O Deus que servimos manifesta o seu poder em todos os lugares, em qualquer situações que seus filhos estejam vivenciando, que estejam passando. Aonde um filho de Deus estiver clamando, Deus ali estará. Sabemos que tem pessoas que gostam, por exemplo, de orar nos montes. E não temos nada contra pessoas orar nos montes. Pelo contrário, quem quer orar no monte, ore. Mas cuidado, as pessoas que oram no monte, para não ter esse conceito que Deus só atende oração nos montes. Não. Aí é a mesma ideia dos conselheiros e do rei da Síria, que diziam que o Deus de Israel era Deus dos montes. A bem da verdade que sabemos que no alto do monte você pode obter uma visão privilegiada. O problema está em ir para o monte, estar no monte, subir o monte, mas Jesus não estiver contigo. Sem Jesus, seja no monte, seja em qualquer lugar, se Deus não estiver contigo, a vitória não vem. O que importa não é estar no monte, o que importa é estar com o coração quebrantado e contrito diante do Senhor, pois um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Para muitos cristãos, vale símbolo de sofrimento, de prova, de angústia, lugar de adversidade, lugar de tribulação, lugar do mal, lugar de pavor, lugar de medo. Quantas vezes alguém, a gente pergunta: como você está, irmão? Estou no vale, estou na prova. Mas eu quero dizer que o Deus de Israel é o Deus dos vales. E foi exatamente no vale. E é quando a pessoa está no vale que exatamente esse é o lugar da maior manifestação da graça e do poder de Deus. Como eu disse, Jacó, ele teve a maior transformação da sua vida. E ele teve uma experiência de lutar com o anjo de Deus, de se agarrar do anjo e ser abençoado pelo anjo. Lá no vale, foi lá no vale. As maiores experiências que os homens de Deus tiveram, tanto na Bíblia como pós-Bíblia, foi no vale. É no vale que há a grande manifestação de Deus. Quem sabe estamos todos passando por um vale.
Você está passando por vale do medo, do pavor, da angústia. Você está passando por vale do desemprego, das incertezas. Quem sabe você está passando pelo vale da tristeza, ou quem sabe da enfermidade, ou de perdas de ente querido. Quem sabe você está no vale do desapontamento, você está no vale das interrogações. E o que será de mim? E o que será dos meus negócios? E o que será das coisas? Eu quero lhe dizer, o Deus que nós servimos é o Deus do vale também, e no vale Ele manifesta a sua graça, Ele manifesta o seu poder. As maiores experiências que você vai ter com Deus, vai ser no vale. Abra o teu coração, tenha o teu coração contrito e quebrantado, e você vai ver a manifestação de Deus no vale. Deus disse para o rei de Israel: eles estão pensando que eu só opero no monte, mas eu vou dar vitória para você lá no vale. E lá no vale eles tiveram grande vitória. Esse Deus é o Deus que está aqui, e Ele quer dar vitória para você aí no vale que você está passando. Meus queridos irmãos, queridos que estão conectados conosco, eu quero dizer para você que esse Deus que manifestou lá no vale, Ele está aqui para abençoar a sua vida. No vale é que nós aprendemos a depender de Deus. É no vale que nós estamos quebrados do nosso orgulho, da nossa muitas vezes soberba ou arrogância. É no vale que você percebe que você não sabe nada e que você depende de Deus. É no vale que Deus vai mudando o nosso caráter. É no vale que Deus vai agindo nas nossas vidas. É no vale que Deus vai nos abençoando. O Deus do vale está aqui e Ele quer abençoar a tua vida. É no vale que percebemos que nós somos péssimos condutores da nossa própria vida. É no vale que as pessoas conquistam as maiores vitórias para a sua vida, isso em todos os sentidos. É no vale que as pessoas estão mais sensíveis para ouvir a voz do Mestre. É lá no vale que você vai ouvir o Mestre dizendo: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu te esforço e te ajudo. É no vale que você vai ouvir a voz do Senhor dizendo: calma, eu sou o teu Deus. É no vale que você vai ouvir a voz profunda e serena dos céus, de Deus, dizendo: não te espante. É no vale que você vai ouvir a voz do Senhor dizendo: eu estou contigo, não te deixarei e não te desampararei. É no vale que você vai ouvir Deus dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Deus de Israel que nós servimos e conhecemos é o Deus que intervém em todos os momentos, em todos os lugares. Para o nosso Deus não existe lugar. Quando Ele quer agir, ninguém pode impedir o agir de Deus. Você está no vale, quem sabe, passando por fortes provas. Calma, aquieta-te o teu coração, acalma a tua vida, não permita que o desespero, não permita que toda essa situação venha dominar você. O Deus que nós servimos é o Deus que vem ao nosso encontro. Ele já fez isso no passado. Deus já fez isso no passado. Ele já agiu acalmando tempestades, seja no monte, seja no vale, seja nas águas, seja em qualquer lugar, no fogo, nos ares. Esse é o Deus que nós servimos. E esse Deus está dizendo para você: calma o teu coração. Tudo é calmo no alto da montanha, tudo é prazer se a vida satisfaz,
mas tudo muda se descer ao vale. Não perca a fé, irmão, você não está só, pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações, seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã vem a alegria. Esse é o Deus que nós servimos, Deus das montanhas, Deus do vale. O rei da Síria, os sírios com todo o seu exército pensavam que o Deus de Israel era um Deus territorial que só agia nas montanhas. Mas o Deus de Israel não era um Deus só das montanhas, era um Deus também que agia lá no vale. Quem sabe você está no vale, igual a nação de Israel, encolhida, pensando no pior, mentalizando o pior. Mas Deus mandou dizer: fica tranquilo, fica calma. Eu sei que os inimigos enchem a terra. Na ótica humana não tem jeito, mas eu vou mostrar para eles que eu não sou o Deus apenas da montanha, eu também sou Deus do vale, da planície. E o Deus que deu vitória para Israel, quando eles estavam no vale, achando que seriam engolidos por mais de 130 mil soldados dos sírios. Mas aqueles soldados foram eliminados, porque Deus pelejou, porque Deus também é Deus do vale. Você está no vale, calma o teu coração, Deus vai agir. Hora da oração, vamos falar com Deus. Eu quero dobrar meus joelhos aqui. Deus dos montes e dos vales, Deus de Israel, Deus que os sírios achavam que era um Deus só dos montes. Eles não sabiam que tu não és um Deus territorial dos montes apenas. Pelo contrário, eles não sabiam que quem fez os montes, e quem fez os vales, e quem fez as planícies, e quem fez os mares, e quem fez os rios, e quem fez todas as coisas, foram criadas por ti. Eles pensavam que tu eras um Deus territorial, e por isso eles marcaram aquela guerra lá no vale. Israel estava encolhido lá no vale, passando pelo vale, achavam eles que seriam fulminados, mas tu deste ordem a um homem de Deus, a um profeta que chegou lá para Israel e diz: levante a cabeça, porque eu vou mostrar para os sírios que eu sou Deus das planícies também. E esse Deus que agiu lá na planície é o Deus que está agindo e vai agir no vale que você está passando. Você, meu irmão, está, quem sabe, num vale de angústia, de incerteza, de dor, de enfermidade, de lágrimas.
com muitas interrogações. E agora? Calma o teu coração, porque o Deus que nós servimos, o Deus que nós estamos clamando, é o Deus que vai socorrer a tua vida. E eu suplico a ti, ó Deus de Israel, Deus dessa igreja, Deus dos montes e dos vales, entra com providência nesta casa, nessa vida, nesse casamento, nessa história familiar. Entra com providência nessa firma, nesse homem que seu trabalho é um profissional liberal. Entra com providência, Senhor, e que as tuas misericórdias venham ser derramadas sobre todos, e que a vitória de tua parte venha, e que todos possam entender que tu és um Deus dos montes e dos vales. Eu te agradeço, ó Deus, porque tu és um Deus que ouve as nossas orações.